Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as classes de palavras. Primeiramente, então, é importante nós entendermos o que são classes de palavras. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando sobre várias classes de palavras se nós não entendermos primeiro do que se trata, por que elas existem, qual é a função. Então, é importante nós começarmos daí, tá? Então, classes de palavras, é, de uma forma bem fácil para vocês entenderem, são grupos de palavras, ok? Ah, professor, mas por que as palavras precisam se agrupar, né? Por que elas precisam estar em grupos e elas pertencem a grupos diferentes, né? Porque se são classes de palavras, significa que existe mais de uma classe, e aí a gente precisa se perguntar, mas por que uma palavra pertence a um grupo, outra pertence a outro grupo, né? Então, por que elas se agrupam? Para nós entendermos isso de uma maneira bem simples, vamos fazer uma comparação, tá? Vamos pensar, por exemplo, em profissões. As pessoas têm profissões. Eu, por exemplo, sou professor, mas existem também os dentistas, os médicos. Percebam o quê? Que cada profissão tem o seu nome devido à função que aquela pessoa exerce, né? Então, uma pessoa estudou para ser médico, então, quando ele se formar, ele vai ser chamado de médico. Ah, eu estudei para dar aula de língua portuguesa, então quando eu me formar, quando eu já me formei, mas eu vou ser chamado então de professor de português. Então, vejam só que cada profissão tem o seu nome de acordo com a função que aquela pessoa exerce. Com as palavras, acontece a mesma coisa, tá? As palavras, elas são agrupadas, classificadas, tá? De acordo com a função que elas exercem, certo? Então, por exemplo, nós temos palavras que nomeiam coisas. Então, nomes de objetos, nomes de lugares, nomes de pessoas. Então, tudo que for um nome será chamado de substantivo. Tá vendo? Então, de acordo com a função que aquela palavra tem, de acordo com a função que ela exerce, ela recebe um nome, ela pertence a um grupinho. Ah, bom, essa outra palavra aqui, ela é uma característica, né? Então, ela não é um nome, não é o nome de um objeto, de um lugar, não é nome de nada. É, na verdade, uma característica que eu posso dar para alguém. Ah, então, se ela é uma característica, eu vou colocar dentro do grupinho chamado adjetivos. Então, as classes de palavras, elas, na verdade, são grupos de palavras que eu divido as palavras que existem na língua portuguesa de acordo com a função de cada grupo, tá? Então, é isso, tá? É como se fossem profissões de pessoas. Ah, se formou para ser médico, então ele é chamado de médico. Ah, se formou para ser professor, então o nome daquele grupo de pessoas que estudaram para aquilo se chama professores. Então, com as palavras acontece o mesmo, tá? De acordo com a função que cada palavra tem, ela vai receber um nome, tá? E todas as palavras que têm aquela função vão pertencer àquele grupo. Todas as palavras que têm outra função vão pertencer a um outro grupo. E assim segue, né? Então, nós falaremos de 3 grupos de palavras. Existem muitos, mas nós centraremos em 3, tá? Porque os demais nós estudaremos ao longo dos anos, tá? Então, nós falaremos de 3. Nessa aula, nós falaremos sobre um grupinho que se chama substantivos, um grupinho que se chama adjetivos e um grupinho que se chama verbos. Ah, professor, você já falou sobre esses 3 grupos. É verdade, nós estamos retomando, só que eu também vou aprofundar um pouquinho. Quando nós falarmos dos substantivos, eu vou falar sobre as classificações dos substantivos, né? Como eles são classificados, porque vocês verão que dentro desse grupo dos substantivos há vários tipos de substantivos, tá? Então nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Então, muito simples de entender, né? Ah, professor, e por que as classes de palavras existem, né? Por que eu preciso saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo? Por que eu preciso saber que aquela palavra, ela pertence ao grupo dos substantivos, a outra ao grupo dos adjetivos, a outra ao grupo dos verbos? Por que eu preciso saber isso? Porque isso nos ajuda a analisar o texto,
né? Porque nós vamos perceber que cada palavra tem uma função dentro do texto, né? Então, eu vou conseguir analisar melhor o texto, eu vou conseguir trabalhar de uma forma com o texto para evitar repetições, para passar a ideia de uma maneira mais clara. Então, saber as classes de palavras, elas colaboram para nós escrevermos melhor, lermos melhor, né? Interpretarmos melhor. Então, as classes de palavras nos ajudam para isso, porque elas são um norte. E também há muitas regras da norma padrão, tá? Muitas regras que são baseadas no tipo de classe de palavras. Então, às vezes, para eu saber escrever uma palavra corretamente, eu preciso saber que grupo de palavras ela pertence, tá? Então, por exemplo, quando eu transformo adjetivos em substantivos abstratos, e nós veremos o que são substantivos abstratos, tá? Mas quando eu transformo uma característica em um nome abstrato, eu e essa palavra termina em esa, né, eu preciso sempre escrever com Z, é uma regra. Então perceba que para eu saber que aquela palavra tem que ser escrita com Z, eu preciso primeiro entender o que são adjetivos e preciso também entender o que são substantivos abstratos. Porque aí, identificando essas palavras, eu consigo saber como escrevê-las, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo belo, eu posso, que é um adjetivo, né, uma característica, por exemplo, o rapaz é belo, né? Então, esse belo é uma característica do rapaz. Então, belo é um adjetivo. Quando eu transformo em um substantivo abstrato, tá? Eu vou transformar esse belo, por exemplo, em beleza. E aí, esse beleza, ele vai ser escrito com Z, porque toda vez que eu tiver um substantivo abstrato vindo de um adjetivo, ele sempre vai ser escrito com Z, se terminar em esa, tá? Então veja que para eu saber essa regra e poder aplicar em várias palavras, eu preciso primeiro entender a que grupinho de palavras ela pertence. Por isso que é muito importante vocês prestarem atenção nessa aula, tá? Estudarem bastante, fazerem bastante exercícios, tirarem dúvidas, porque esse assunto ele vai estar assim repleto e permanente nas aulas de português até vocês se formarem, tá? Então, assim, é muito importante compreender esse assunto, ok? Então, vamos falar desses três grupinhos, tá? Dessas três classes, que vocês verão que não é nada difícil, tá? Mas é preciso dedicação para que isso entre na cabeça, tá? Então, vamos lá. Então vejam só, pessoal, eu fiz esses slides aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então nós falaremos, como eu disse, sobre três classes de palavras, tá? Nós falaremos sobre os substantivos, os adjetivos e os verbos. Se recordem que as classes são grupos de palavras que têm a ver com a função que elas exercem. Então, todas as palavras que têm aquela mesma função pertencerão ao mesmo grupo de palavras, tá? Então, primeiramente, o que são substantivos? Substantivos são a classe que nomeia os seres, tá? Então, como assim? São nomes, né? Os nomes das coisas. Todos os nomes que existem, seja nome de qualquer coisa, tá? Pode ser nome de pessoa, nome de lugar, nome de objeto, nome de animal, né? Qualquer nome que vocês pensarem, se for nome de algo, pertence a um grupinho de palavras que se chama substantivos. Então, todos os nomes que vocês encontrarem por aí, lerem num texto, ouvirem alguém falar, tudo que for nome pertence ao grupo dos substantivos. Para ser substantivo, basta ser um nome, ok? O outro grupinho é o grupinho dos adjetivos, que será a classe das características. Então, quando aquela palavra que você estiver analisando for uma característica, seja positiva, seja negativa, né, seja algo bom ou ruim, se é uma característica que eu posso dar para algo ou para alguém, será chamado de adjetivo, tudo bem? Então, por exemplo, então vejam os exemplos aqui, né? Eu coloquei os exemplos, acabei não falando. Então, ó, os substantivos, que são os nomes dos seres, né? Nomes de qualquer coisa. Por exemplo, casa. Olha, casa, né? É um nome.
Maria, nome de uma pessoa, então também é um substantivo. Brasil, nome de um país, então também é um substantivo. Cachorro, nome de um animal, tá vendo? Então também é um substantivo. Então tudo que é nome é um substantivo. Agora os adjetivos são características, certo? Então tudo que for uma característica, uma qualidade, um defeito, eu vou colocar dentro desse grupinho desse grupinho de palavras que se chama adjetivos. Então, exemplos de adjetivos, ó, bonito, alegre, estudioso, bagunceiro, tá vendo? São palavras que são características que eu posso dar para alguém, né? Nesse caso eu posso dar para uma pessoa esses adjetivos. Então eu nomeio esse grupo de adjetivos, tá? Pode ser também características de objetos, por exemplo. Então eu posso falar, por exemplo, estragado, né? Estragado é um adjetivo, é uma característica, porque eu posso falar assim, comida estragada, tá vendo? A comida estragada, estragada é uma característica da comida, então é a característica de algo, né? Então toda vez que for uma característica de algo ou de alguém, essa característica é chamada de adjetivo, tá? Vai pertencer a um grupinho de adjetivos. Agora nós temos um outro grupinho de palavras que é chamado de verbo, tá? Os verbos são as classes das ações, dos estados e dos fenômenos da natureza. Como assim? A maioria, tá, dos verbos, a maioria é de ação, tá? A maioria. Então, vamos entender o que é ação. Ação é aquilo que alguém pode praticar, que alguém pode fazer, né? Então, por exemplo, andar. Andar é algo que alguém pode fazer. Então, andar é uma ação que é praticada por alguém. Então, andar é um verbo, tá? Eu posso falar amar. Amar, ó, é uma ação que é praticada por alguém também. Então, é um verbo, tá? Se eu falar correr, viajar, estudar, né, nascer, todas essas palavras que eu estou dizendo são ações praticadas por alguém, né? São ações feitas por uma pessoa, tá? Então são verbos, tá? Amar, correr, viajar, pular, tudo que alguém pode fazer, tá? Ah, só pessoas podem praticar? Não. Se um animal praticar aquilo, também vai ser uma ação, tá? Então, qualquer coisa que represente algo que alguém ou alguma coisa pode executar, tá? São verbos, tá? Então, por exemplo, pular é uma ação que um animal pode fazer, que uma pessoa pode fazer. Então, tudo que for uma ação é um verbo, tá? Mas os verbos podem também ser fenômenos da natureza, ou seja, ações que a natureza faz, como por exemplo chover, nevar, trovejar, né? São ações que a natureza pratica, tá? Então é isso, gente. Os três grupinhos que nós precisamos lembrar até agora são esses, tá? Os três grupinhos: substantivos, nomes. Tudo que for nome, substantivo, tá? Então é nome de algo, já lembra que é substantivo. Ah, na verdade é uma característica, né? Eu estou dando uma característica para alguém, uma qualidade, um defeito, aí já pertence a um outro grupinho, né? Porque vai ser um adjetivo. Ah, é uma ação, né? Alguém fez aquilo, né? Aí é um grupinho dos verbos, né? Ah, é um fenômeno da natureza, né? Então, foi a natureza que executou aquela ação, então também é um verbo, tá? Então eu preciso ver a função que aquela palavra exerce e aí automaticamente eu tenho o grupinho daquela palavra. Fácil, né? Bem fácil identificar as palavras. Basta lembrar desses conceitos e aí você vai saber que classe aquela palavra pertence, tá? Vamos ver agora mais alguns detalhes importantes. Atenção! Nós não podemos analisar, tá, as palavras isoladas. Nós precisamos sempre analisá-las dentro do contexto. O que é o contexto? É a situação em que ela foi empregada. É importante analisar as palavras dentro do contexto, ou seja, nesse caso, dentro da própria frase, tá? Por quê? Às vezes uma palavra, ela pode pertencer a mais de um grupo. O que vai determinar se ela está num grupo ou em outro, vai ser o contexto, vai ser, ou seja, a própria frase que você está analisando, tá? Então, pensem assim,
vamos ver esse exemplo. Ó. O céu é azul, né? Então, ó, o céu é azul. Bom, vamos pensar então. O céu é azul. Qual é o nome aí? Né? Qual é o nome do ser? Né? Céu. A palavra céu é o nome. É o nome de algo. Que é o nome daquilo que fica lá em cima. Céu. Então, céu é o nome. Então, eu sei que céu é um substantivo. Porque eu dei o nome para algo. Beleza, facinho, porque pela frase deu para perceber que o nome aqui é a palavra céu, né? Tá nomeando um espaço, né? Um lugar. Agora, e a palavra azul? Bom, azul é uma característica do céu, então azul é um adjetivo, né? Azul é a característica do céu, porque o céu é azul. Então, azul é um adjetivo nessa frase, tá? Por isso que é importante analisar a palavra na frase, porque veja a frase de baixo. A frase de baixo não é mais característica. Se não é mais característica, ele vai pertencer a outro grupo. Então a palavra é a mesma, só que dependendo da frase ela vai mudar de grupo, tá? Então, por exemplo, o azul é minha cor favorita. Agora, perceba o quê? Que eu não estou mais falando de característica aqui no azul. Azul não é mais característica de nada. Azul, na verdade, aqui é o nome da cor. Eu estou falando do nome da cor. Bom, se é nome, agora azul virou um substantivo. Olha que loucura, né? Lá em cima, azul era um adjetivo, era uma característica do céu. Agora, azul aqui não é mais característica, virou um nome, porque eu estou falando do nome da cor. O azul é minha cor favorita. Então, como azul virou nome, então azul aí é substantivo. Tá vendo? Ah, professor, tem característica nessa frase? Tem, lá no favorita, né? Cor favorita. Então, característica aqui é a palavra favorita, porque é uma característica da cor, né? Eu estou dizendo que é a minha cor favorita, tá? Então, nós temos aí um adjetivo, só que não é mais azul, tá? Na palavra na frase de baixo, nós temos a menina é alegre, né? A menina é alegre, nós temos aqui o adjetivo alegre, que está caracterizando a menina, né? Então, está dando uma característica para a menina, tá? Então, alegre é um adjetivo e menina é o substantivo, porque é o nome, tá vendo? E no de baixo, ó, agora alegre virou alegria, né? Virou uma outra palavra. Então agora não é mais adjetivo. Alegria é o nome da sensação, né? Então a alegria nos faz bem. Então esse alegria virou substantivo, porque é o nome de uma sensação, tá? Então percebam que eu preciso analisar a frase para saber que função aquela palavra está exercendo. Se é a função de nome, se é a função de adjetivo, né, de característica. Então eu preciso ver dentro da frase, ok? Agora, vamos às classificações dos substantivos, que esse é um assunto novo para vocês, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção, apesar de ser um assunto bem fácil, mas é importante prestar atenção. Os substantivos, que são os nomes dos seres, eles podem ser divididos em categorias, né? Então eu posso categorizá-los, dividi-los em várias categorias. Ele pode ser comum ou próprio, então vai ser um ou outro, tá? Comum ou próprio. Ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato e coletivo, tá? Então vamos ver qual é a diferença. Um substantivo ele pode ser comum ou próprio. O que é um substantivo comum? É aquele que nomeia seres genericamente, tá? Como assim? Os nomes em geral, tá? Nome de coisa comum, né? Coisa que é genérica. Então, por exemplo, carro. A palavra carro, eu tenho esse nome carro, mas eu tenho vários tipos de carro, né? Então é um nome comum, porque é um nome que eu dou para um ser, mas esse mesmo nome funciona para vários outros seres. Então é um nome comum, tá? Então carro é um substantivo comum. Agora, se for um nome particular, né? Ou seja, um nome que determina um ser dentro de um determinado grupo, tá? Então ele vira um nome próprio. Como, por exemplo, Rio de Janeiro. Tá vendo? A palavra Rio de Janeiro é um nome de um estado, ou de uma cidade, né? Porque é uma cidade e ao mesmo tempo estado. Mas
Por exemplo, vamos pensar, a palavra cidade, por exemplo, é um substantivo comum, porque é um nome que eu dou para um ser, mas serve para outros. Então é comum. Agora, dentro dessas várias cidades, existe apenas um Rio de Janeiro. Então, quando vira um nome particular, né, dentro do grupo, eu tenho aí o substantivo próprio, tá? Por exemplo, vamos pensar, lembra o carro? O carro é comum porque é um nome de um ser, mas que eu posso dar para outros seres, né, esse mesmo nome. Agora, se eu falar o nome da marca do carro, né, por exemplo, Toyota. Tá vendo? Toyota virou um nome particular, né? Um nome específico daquele carro. Então, aí como virou um nome específico, a palavra Toyota já vira um substantivo próprio, tá? Porque é um nome específico de um tipo de carro, tá? Então, um substantivo, ele pode ser comum ou próprio, ele vai ser um ou outro, tá? Agora ele também pode ser simples ou composto. O que isso significa? Que o substantivo simples vai ser aquele nome feito de uma palavra, tá? Então, quando um nome for feito de apenas uma palavra, ele é um substantivo simples. Quando o nome for feito de mais de uma palavra, ele vai ser um substantivo composto, tá? Então, lembra, por exemplo, carro, ele é comum, porque é um nome que eu dou para um ser, mas serve para outros, e ele, ao mesmo tempo, também é simples. Por que ele é simples? Porque a palavra carro, ela é formada de uma única palavra, tá? Agora, por exemplo, beija-flor é um nome de um ser, só que para eu dar esse nome eu precisei de duas palavras, então já vira um substantivo composto. Então, quando um substantivo for feito de um nome só, é um substantivo simples. Mas quando o nome for feito de mais de uma palavra, é um substantivo composto. Tá? Então, por exemplo, beija-flor é composto, se eu falar guarda-roupa é composto. Dentro da sala, por exemplo, tem uma Maria Eduarda. Maria Eduarda é um substantivo composto, porque é um nome de uma pessoa, só que esse nome é feito de duas palavras. Né? Ela não chama só Maria, na verdade ela é Maria Eduarda, tá vendo? Então é um substantivo composto, tá? Se ela chamasse só Maria, seria um substantivo simples, mas é um nome composto porque é feito de duas palavras o nome dela, certo? Nós temos também o substantivo primitivo ou derivado, tá? Qual a diferença? O substantivo primitivo é aquela palavra sempre original, é aquela palavra que nunca veio de uma anterior, tá? Então, por exemplo, a palavra flor é uma palavra primitiva, porque ela é a palavra original, tá? Ela não veio de uma anterior. Agora, quando eu falo, por exemplo, floricultura, é uma palavra que tem uma anterior, tá vendo? É uma palavra que veio de uma anterior. Porque floricultura vem de flor, porque floricultura é onde vem de flores, né? Então, floricultura é um substantivo derivado, tá? Porque derivou de outra palavra. Então, veja que o substantivo primitivo é a palavra original, é aquela que não veio de nenhuma outra, não tem nenhum antecedente, tá? Já a derivada é aquela palavra que tem antecedente, ou seja, que veio, ela só foi criada a partir de uma anterior, tá? Então, por exemplo, essa flor aqui que nós temos aqui é uma rosa, né? Rosa é o substantivo primitivo, é o nome dessa flor, né? Então, rosa. Mas eu posso falar roseira, né? Roseira, né? Veio de rosa, tá? Então, a roseira é um substantivo derivado, tá? Porque veio de rosa, certo? Então, toda vez quando eu tiver uma palavra que veio de uma anterior, é derivado. Agora, se essa palavra não veio de nenhuma outra, é primitiva, tá? Outro exemplo, que é o substantivo concreto ou abstrato, tá? O substantivo concreto é aquele que nomeia seres, pode ser real ou imaginário, de existência autônoma. O que isso significa? Existência autônoma. É aquele que não depende de uma outra pessoa, de um outro ser para existir, tá? Se eu morrer agora, aquele ser continua existindo sem mim. Então ele tem uma existência autônoma. Ele não precisa de um ser para existir, tá? Para continuar existindo. Então, por exemplo, o carro é um substantivo concreto. Porque se eu morrer agora, né? Ou se minha cama aqui quebrar, né? E eu jogar fora, o carro continua existindo. Por quê?
não depende de um ser para existir. Ele está lá existindo sem a minha existência, tá? Então, quando ele tem uma existência autônoma, que não depende de outros seres, ele será substantivo concreto, tá? Agora, se for um ser que depende de outro para existir, como, por exemplo, sentimentos, emoções, sensações, aí é um substantivo abstrato, tá? Então, por exemplo, amor. Amor é um substantivo abstrato porque depende de alguém, né? Só existe esse sentimento porque alguém sente. Se ninguém sentisse, não existiria, né? Amor, alegria, né? Felicidade, todos os nomes de sentimentos, emoções, sensações, é tudo abstrato porque precisa de alguém para sentir aquilo, tá? Então é um nome que depende de alguém para existir, tá? Então, essa é a diferença. O concreto, ele existe sem um ser, tá? Sem a necessidade de um outro ser. E o abstrato necessita de um ser para que ele exista, tá? Então, aí é um substantivo abstrato. Geralmente são nomes de sentimentos, sensações, emoções, os abstratos, tá? Nós temos, por último, o coletivo, tá? O coletivo é quando nós nomeamos um grupo de seres, ok? O que é um grupo de seres? É quando você dá um nome para um grupo daquela mesma espécie, tá? Por exemplo, aqui, ó, como se chama um grupo de peixes? Né? O grupo de peixes se chama cardume. Então, cardume é um nome de um grupo de peixes. Então, cardume é um substantivo coletivo, tá? Quando eu falo, por exemplo, alcateia. Alcateia é um nome de um grupo de lobos, né? Então, alcateia é um substantivo coletivo. Então, toda vez quando eu tiver um nome de um grupo, tá? Um nome de um grupo de seres da mesma espécie, é um substantivo coletivo. É um nome de um grupo de seres, tá? Da mesma espécie. Então, substantivo coletivo. Então, cardume, alcateia, colmeia, né? A colmeia são grupos de abelhas, né? Então, tudo que for nomes de seres da mesma espécie se chama substantivo coletivo, certo? E aí, pessoal, só para encerrar, tá? Esses são as classificações dos substantivos, né, os tipos de substantivos, mas é importante que vocês entendam uma coisa. Vejam que os substantivos, eles podem ser simples ou composto, comum ou próprio, né, primitivo ou derivado, coletivo, tá? Concreto ou abstrato. Ele vai ser um ou outro, mas ao mesmo tempo ele pode ser ao mesmo tempo ele pode ser assim, ó, concreto ou abstrato, mas ele pode ser concreto e comum, entendeu? Então ele vai ser um ou outro dentro daquela duplinha, mas ele vai ter mais classificações, tá? Então, por exemplo, quando eu pego carro, a palavra carro, tá? A palavra carro, ela é simples ou composta, né? Simples é quando tem uma palavra, composta é quando tem mais de uma. Então ela é simples, porque é um nome formado de uma palavra só. Então, substantivo simples. Ela é concreta ou abstrata? Essa palavra é concreta, porque a palavra carro representa um ser, né, que não depende de alguém para existir. Ele está lá existindo sem necessitar de mim. Se eu morrer agora, ele continua existindo. Então, é concreto, tá? Porque não depende do ser. Então, tá vendo? A palavra carro, ela é simples, ela é concreta, tá? Ela é comum, porque é um nome não específico, né? É um nome que eu dou para um ser, mas serve para outros. Então, não é um nome particular. Então, olha, ele é comum, simples, concreto, primitivo, porque não veio de nenhuma palavra. Então, ele é primitivo, tá? Então, e não é coletivo, né? Porque não é nome de grupo. Então, veja que a palavra carro, ela se classifica dentro de 4 grupinhos de substantivos, tá? Ele é comum, concreto, simples e primitivo. E eu posso fazer isso com todas as palavras, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra Maria. Bem, Maria é um nome, então é um substantivo. E aí, se é um substantivo, também pode ser dividido em várias categorias, né? Então vamos pensar, é comum ou próprio? Bom,
comum é aquele nome que eu dou para um ser, mas funciona para outros. E próprio é um nome específico de um ser. Bom, Maria é o nome de uma pessoa, então é um nome específico daquela pessoa, um nome particular daquela pessoa, então é um substantivo próprio. Inclusive por isso que nós sempre temos que escrever nomes de pessoas, sobrenomes das pessoas em letra maiúscula, né? Porque sempre substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula, né? Nomes de pessoas, de cidades, estados, países, oceanos, porque é tudo nomes específicos, tá? Então, Maria é um substantivo próprio. Agora vamos pensar, é simples ou composto? Né? Maria é um nome formado de uma palavra só, então é simples. Né? Quando é formado de uma palavra só, substantivo simples. Quando é formado de mais de uma palavra, substantivo composto. Ah, professor, e se fosse Maria Eduarda? Aí seria composto porque é um nome formado de mais de uma palavra. Ah, se fosse Maria Joaquina? Também substantivo próprio, porque é substantivo composto, porque é formado de mais de uma palavra, tá? Então, no caso Maria, apenas Maria, supondo que ela se chama apenas Maria, é um substantivo simples, porque é formado de uma palavra só, o nome, tá? Então, vamos lá. Maria é um substantivo próprio, porque é um nome específico. Ele também é simples, porque é formado de uma palavra só. Ele é primitivo, porque não veio de nenhuma palavra anterior, né? Se tivesse vindo, ele seria derivado, mas como não veio de nenhuma anterior, ele é primitivo. Ele é concreto, porque a Maria está existindo sem a minha existência, né? Então, ela não depende de mim para existir. Então, ele é um substantivo concreto, né? O nome Maria. E não é coletivo, porque não é o nome de um grupo. Então, olha, Maria é simples, próprio, primitivo e concreto. Tá vendo? Então as palavras elas podem ser classificadas de acordo com as funções que elas têm, tá? Fácil de entender, né? Muito simples entender isso, basta praticar, estudar bastante para não se esquecer. Mas não é difícil, tá, gente? Então eu conto muito com a participação de vocês, com o interesse de vocês para conseguir entender isso com facilidade não significa decorar, mas conseguir de tanto ali treinar, né, ver os exercícios, fazê-los, conseguir de uma maneira simples absorver esse assunto, porque vocês verão que que é muito fácil de compreender o conceito, né? É muito fácil de compreender a ideia. Não é necessário memorizar, mas é necessário estudar para conseguir compreender, tá? Então, estudem bastante, façam as atividades, qualquer dúvida me perguntem e nos vemos na próxima videoaula, tá? Um beijo para todos.